Olá, eu sou Abel Ferotti, consultor financeiro, e este é o GBA Money, o seu programa semanal que fala sobre dinheiro aqui nos Estados Unidos. O tema de hoje é financiamento imobiliário, o mortgage. Vale a pena financiar a casa própria nos Estados Unidos? Confira! Muitos de vocês já devem ter lido o meu livro, que está inclusive na Amazon, o Money, Planejamento Financeiro para Imigrantes. Uma obra que eu desenvolvi e lancei aqui nos Estados Unidos, que fala sobre o dia a dia e das questões financeiras que o imigrante deve ou vai se deparar ao longo da sua vida, da sua trajetória imigratória aqui nos Estados Unidos. Um capítulo especial eu falo sobre a questão de tomada de decisão financeira. Dentre essas tomadas de decisões, que eventualmente na vida do imigrante ele sempre vai ter que tomar, está a questão da casa própria. Moradia tem um peso significativo no orçamento de uma família aqui nos Estados Unidos. Seja o aluguel ou o mortgage, é um item substancial, talvez um dos maiores dentro de um orçamento familiar. Então tem que pensar bem e fazer conta. Uma das questões que muitos imigrantes, e brasileiros principalmente que têm vindo para cá, na verdade, imigrantes de qualquer nacionalidade têm se deparado vale a pena financiar e comprar? Será que é um bom momento de comprar minha casa própria? Enfim, eu relatei isso no meu livro, expliquei como funciona o processo de financiamento imobiliário, mas vou relatar um pouco da minha própria experiência, que eu acabei de comprar uma casa financiada aqui nos Estados Unidos. Então vou relatar um pouco da experiência, e como dizia o Confúcio, quem ouve, esquece, quem vê, lembra. Mas só quem faz, aprende. Apesar de ter escrito e pesquisado, quando a gente participa do processo, a gente tem condição e autoridade para poder falar com muito mais propriedade sobre aquele assunto. Então o que acontece no que diz respeito à questão da compra da casa? Tem que ser uma decisão muito bem pensada, tá? Porque, como eu relato no livro, quem já leu sabe, quem não leu aproveita e compra na Amazon, porque está disponível para você. Se você tem planos de se mudar, por exemplo, não está estabelecido numa região, muitas vezes o aluguel pode ser vantajoso. Mas se você já estabeleceu, escolheu uma região e quer fixar naquele local, já está estabilizado com o trabalho ou com a sua empresa, enfim, comprar hoje tem se demonstrado ser uma decisão sábia na maioria dos casos. Vou explicar o porquê. É matemático, é conta, Quem foi meu aluno no Brasil sabe, fui professor por muitos anos, tenho um conhecimento técnico na área financeira bastante significativo, são praticamente 20 anos de pesquisa e desenvolvimento na área docente, ou seja, acadêmica e também profissional nessa área. Então já tenho um conhecimento apurado no que diz respeito aos números para poder chegar a uma conclusão mais precisa. E sempre lembrando que os números não mentem. Então quando você faz conta, qualquer dúvida acaba se dissipando naquela questão, porque você põe, os números estão claros. E qual que é o meu raciocínio por parte disso? Vale a pena financiar uma casa hoje nos Estados Unidos? Vale. Até você que já tem uma casa financiada de anos anteriores, onde os juros estavam um pouco mais altos, tem que avaliar o refinanciamento da sua casa. Muitas vezes é vantajoso, sim. Mas para você que mora de aluguel, a conta é muito simples, como foi no meu caso. Eu acabei comprando a casa que eu mesmo morava, eu era inquilino. O proprietário vendeu para mim. O que aconteceu? Hoje eu pago uma prestação de mortgage, incluindo o HOA, que é como se fosse o condomínio, seguros e tarifas, o property tax, que é como se fosse o IPTU no Brasil. Eu estou pagando $300 a menos do que eu pagava de aluguel. Qual que é o raciocínio? Se eu estou com a casa alugada, o contrato geralmente aqui é de 1 ano. Então o proprietário pode pedir, falar, com 60 dias de antecedência ele me manda uma notificação e fala, eu vou precisar da casa, eu tenho que sair. Mesmo gostando, mesmo as minhas crianças, os filhos estando adaptados no colégio, mesmo eu gostando daquele condomínio, de morar ali, já está altamente adaptado e familiarizado com a vizinhança, eu vou ter de sair, eu não tenho escolha. Ele pediu, eu tenho de sair. Um outro ponto também é que o aluguel está sujeito a subir, ainda mais com a procura, uma região, determinada região onde você mora. Eu moro em Boca Raton, um local muito bom, escolas nota A, uma infraestrutura fantástica, praia, clima bom, enfim, mercado de trabalho super aquecido. A procura pode aumentar e, consequentemente, o preço do aluguel também pode subir. Isso acaba afetando ainda mais, como eu disse, o orçamento daquela família. Se você tem uma prestação menor, você vai fazer um lock
Importante dizer que é o valor do financiamento que fica fixo, tá? Mas o property tax deve subir ao longo do tempo, o condomínio deve subir, mas mesmo assim, a parcela significativa desse total que você vai dispensar para despesa de moradia vai ficar fixo. Então daqui 10 anos, o peso que hoje o que eu pago tem no meu orçamento vai ser muito menor. Estão entendendo? Porque eu vou, né, todo mundo progride, há uma inflação projetada em países como os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, em torno de 2%, é a meta que os países desenvolvidos têm. E eu consegui financiar uma casa com uma taxa de 2,8%. O meu APR, que é como se fosse o custo efetivo total do financiamento, está em 3%. Então pense, se os Estados Unidos a gente vai viver um período de pressão inflacionária muito grande aqui nesse país devido à expansão monetária. Devido à crise do Covid, os Estados Unidos fizeram uma expansão monetária de cerca de 15 trilhões de dólares. E, consequentemente, esse excesso de dólares no mercado, depois que a pandemia passar e a economia se restabelecer totalmente, os preços vão aumentar. A inflação, um efeito, qualquer economista sabe, acaba sendo uma consequência dessa expansão monetária desenfreada, como a gente vem vendo aqui nos Estados Unidos, bem como vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, naturalmente, teremos uma pressão, já estamos vivendo uma pressão inflacionária, o que pode fazer com que o dólar até perca um pouco de valor frente às maiores moedas do mundo, e também a inflação aumente aqui nos Estados Unidos. Consequentemente, se eu estou com uma taxa lock fixa para 30 anos, eu posso pagar juro próximo de zero. Isso é muito bom, é como se eu estivesse financiando, pagando praticamente zero. Qual que é a lógica disso? Se a inflação sobe, tudo sobe, salário sobe, então quer dizer, você vai acabar subindo o seu salário, sua remuneração, mas a sua prestação de moradia continua fixa. Então você acaba tendo um benefício, e como eu disse, daqui 5, 10 anos, o esforço que se tem hoje para pagar essa prestação vai ser muito menor. Então está um ambiente muito favorável, as taxas de juros estão como nunca se viu historicamente falando, muito baixas aqui nos Estados Unidos, então é um momento adequado para você comprar, mas sempre prestar atenção e buscar o profissional adequado, tá? É um mortgage broker aqui nos Estados Unidos, esse é o profissional que vai te atender com maior zelo, com maior atenção e vai te explicar todo o processo. Existem algumas questões que você precisa avaliar, existem várias linhas de financiamento, não cabe a mim falar, vale a pena você procurar um mortgage broker de sua confiança para poder te orientar da melhor maneira o como fazer esse processo de financiamento imobiliário, te orientando em relação à taxa, down payment, que é o valor da entrada que você deve dar para financiar a sua casa própria aqui nos Estados Unidos, bem como os closing costs. Tudo isso eu também abordo no meu livro. Mas é importante, como eu disse, é lógico, quando a gente vive um momento, quando a gente vai fazer essa atividade, é onde realmente você vê cada nuance, cada processo. Vale ressaltar que o meu processo foi extremamente normal, funcionou de maneira até bastante ágil, fui muito bem atendido pelo mortgage broker que me atendeu na compra da minha casa. Espero que você também tenha sucesso na aquisição da sua casa. Aliás, a casa própria é dignidade, né? Tanto é que os americanos dão tanto valor. E para muitas pessoas, a compra da casa própria acaba sendo a maior realização de uma vida e de uma família. Então essas são as dicas dessa semana. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Como sempre digo, vamos em frente!